Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E olhando para o presépio, e olhando para aquela família, nós somos convidados a olhar para as nossas famílias. Veja como a nossa família é sagrada aos olhos de Deus e aos olhos da igreja, que próximo ao Natal do Senhor, a igreja nos faz olhar para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos próximos, tendo como pano de fundo o nosso exemplo de família, a Sagrada Família de Nazaré. Na pregação da manhã, a pregação anterior a essa, nós aprofundamos o Evangelho, que é um mistério também do Santo Rosário, a perca do menino Jesus no templo. Lá nós percorremos tudo aquilo que nós podemos e devemos aprender com José, com Maria e com a atitude de Jesus. Nesta reflexão, eu quero aprofundar um pouquinho o que o livro do Eclesiástico e São Paulo aos Colossenses tem para colaborar com a nossa família. Nós vemos hoje, infelizmente, muitas famílias perdidas. Os pais estão um pouco perdidos com os filhos, não sabem como é. Os filhos parecem relativizando os pais. São famílias com atrito fácil, famílias onde reina o silêncio, a indiferença. Os melhores momentos geralmente não estão sendo vividos em família. As pessoas estão bem separadas, e quando estão dentro de casa, estão conectadas no aparelho, mas desconectadas com as pessoas. As famílias estão virando famílias, várias ilhas dentro da mesma casa. E onde que nós devemos buscar uma solução para isso? Qual deve ser o nosso comportamento, a nossa decisão, a nossa atitude através da palavra? Aqui o livro do Eclesiástico. O versículo 3 do capítulo 3 vai dizer assim: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quando você lê a Sagrada Escritura e tem a palavra honra, honrar é dar glória. Na Bíblia, honrar é a Deus. Honrarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Honrar é dar glória, é reconhecer a importância. No livro do Eclesiástico, ele vai pegar a palavra honra, que é destinada a Deus, um culto a Deus, e ele vai aplicar essa palavra aos pais. Olha que coisa pesada aqui. Os filhos devem honrar não apenas a Deus, mas devem honrar aos seus pais, a seu pai e a sua mãe. E aqui vale a pena uma ressalva. Pode ser que você não teve o pai que você gostaria de ter, e que você não teve a mãe que você sonhou em ter. Há muitas famílias que têm profunda conexão, mas há famílias muito desunidas. Eu atendo muitos jovens que têm uma aversão ao pai, o pai que abandonou, o pai ausente, um pai nervoso, um pai materialista, um pai que só trabalha. Também temos a questão das mães, algumas também perdidas interna e externamente. E o que eu digo para todos, para mim e para vocês: honrar os nossos pais pelo dom da vida. Se os nossos pais tivéssemos nos dado o dom da vida, só por isso já deveríamos honrá-los. E daí construir a nossa história. Mas aqui é uma colocação muito importante. Nós não nos lembramos que os nossos pais, os seus pais, eles não nasceram pais. Eles nasceram neném. Um dia eles foram neném. Seu papai e sua mamãe foi uma criancinha. Brincaram,
tinham sonhos, foram para a escolinha com merendeira, foram crescendo, se tornaram pré-adolescentes, viveram essa fase conturbada, se tornaram jovens, se tornaram adultos e se tornaram seu pai e sua mãe. E o papai e a mamãe, eles trazem toda uma história de vida, uma história de alegria e uma história de carência. Talvez o seu pai também não teve o pai que ele sonhou. Talvez a sua mãe não teve a mãe que ela sonhou. E ficava olhando o pai dos outros. Ficava mendigando o amor na casa dos vizinhos. Quantas vezes a gente não escuta assim: olha, aqui nessa casa eu me sinto melhor do que na minha casa. Vocês é como meu pai e minha mãe. E o menino fica ali. Ele é acolhido, ali ele brinca, ali ele passa o dia. Aqui, meus caros, é um exercício de liberdade. É um exercício de libertação interior. Trabalhar na sua cabeça que o seu pai e a sua mãe foram os melhores pais que eles conseguiram ser. Se eles não foram melhores, não é por falta de vontade, foi por falta de material interno. O seu pai, eu não sei se o seu pai foi o melhor pai, ou se você tem aversão ao seu pai. O que eu quero dizer, o seu pai foi o melhor pai que ele deu conta de ser. Se ele não foi melhor, não foi por opção, ele não deu conta de ser. Ele não recebeu e não haveria como dar. A mesma coisa eu digo para a mãe. Então quando você começa a olhar para o seu pai e para a sua mãe com mais misericórdia, olhando o seu pai, o melhor pai que ele conseguiu ser, a melhor mãe que ela conseguiu ser, você vai parar de brigar pelo pai e pela mãe ideal, que só existe na sua cabeça, e você vai passar a amar os seus pais reais. Algo que os pais não fazem, pelo menos muitos, e muitos filhos não estão interessados em saber, é a história de vida dos pais. Você já sentou com seu pai e perguntou para ele assim: ô pai, me conta um caso engraçado quando o senhor era aluno de escola. Quando você estava na 4ª série, qual que eram os seus amigos? O senhor gostava de brincar de quê quando o senhor era pequeno? Esse diálogo não há na nossa família. Parece que o cara ali não tem história, não tem família, não tem trauma, não teve infância. Ô mãe, qual que foi a primeira boneca que a senhora teve? Eu sei. A família da minha mãe muito pobre. Minha mãe sonhava e deu uma boneca, mas uma boneca. Só que na época dela só tinha essas bonecas, famílias mais abonadas. O meu avô conseguiu dar para minha mãe no Natal, talvez vocês, né, minha mãe tem 70 anos, uma boneca que ela fez de papelão. O olho era de botãozinho, tinha um cabelinho, parece um cabelinho de milho. E qual foi a tristeza da minha mãe? Ela toda com a boneca dela, a boneca caiu na enxurrada num dia de chuva. Foi a primeira bonequinha dela. Hoje eu tenho muita alegria em poder ajudá-la com aquilo que eu posso. Proporcionar para ela um conforto nas minhas condições e na condição dela. E eu vejo que a situação dela hoje, graças a Deus, é melhor do que a pobreza que ela viveu de criança. Mas como que eu sei dessas coisas? Ela quis contar e eu quis ouvir. Então quando eu olho para minha mãe, eu não vejo uma mulher que é primeiramente a minha mãe, mas uma menininha. Eu já vi as fotos dela da coroação. Meu pai conta a vida difícil que ele teve em Maravilhas, uma família de 14 irmãos. Os pais trabalhavam para dar comida, não tinha tempo de carinho, pais muito rigorosos. Meu pai comia carne só em dia de festa, era ovo, era um frango para uma família de quase 18 pessoas. Aí, não sei se todos sabem, o meu pai é separado da minha mãe. Eu era ainda jovem. Quando meu pai se separou da minha mãe, eu lembro como se fosse hoje. Ele chamou a gente, ele sempre presente, né? Mas ele disse assim, olha a cabeça dele: Ana, não vai faltar ajuda para os meninos. Vou continuar ajudando, vou dar até mais do que seria uma pensão. E eu vou te pedir uma coisa, Ana, cuida desses meninos direito, não deixa faltar para eles bife no almoço.
tanta coisa para o meu pai pensar. Ele pensou em quê? Em bife. Para nós pode ser uma bobagem. Fala, peraí, seu pai saindo de casa, tanta coisa que o seu pai tinha que pensar, ele está preocupado com bife? Mas aí eu vejo a história dele. Ele não tinha bife, ele não comia carne na nossa idade naquela época. Como foi o jeito do meu pai dizer: eu te amo, eu me preocupo com vocês, eu vou ficar com saudade de morar aqui em casa? Dá bife para os meninos. O bife do meu pai é uma história de vida dele. E para o meu pai o bife era o melhor que naquela hora ele podia dar para nós. A gente queria o pai, mas na cabecinha dele, se tinha bife, a gente estava feliz. Se você não entende a história do seu pai e da sua mãe, é muito difícil você honrar a história deles. Aí você vai falar que o seu pai é chato, que a sua mãe é desligada, que o seu pai é implicante, que a sua mãe... Aí a gente vai colocando defeitos e a gente não conhece a história de vida. Por isso que a Bíblia vai dizer: honra a Deus e honra os seus pais. Pelo dom da vida já é a honra maior, e pelo aquilo que vocês vivem juntos. Deus honra o pai nos filhos. Quem honra o seu pai, ou seja, quem valoriza o pai, quem respeita o pai, alcança o perdão dos pecados. Olha o que a Bíblia está dizendo para você. O relacionamento que você tem com seu pai, ele está no nível espiritual. O relacionamento que você tem com seu pai, ele influi na sua vida com Deus, que é pai. Então não é um problema relacional. Eu tenho rixa com meu pai, eu tenho problema com meu pai. Isso é um problema relacional. Segundo a Bíblia, é um problema espiritual. Porque aquele que honra o pai, ele vai alcançar o perdão dos pecados. Deus perdoa aquele que honra o pai. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. E Jesus vai dizer: ajunte tesouro aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não corrói. Quem respeita a sua mãe está juntando esse tesouro. Quem honra o seu pai, quem respeita a sua mãe, terá alegria com os próprios filhos. E no dia que você rezar, você será atendido. Meu filho, vai dizer Eclesiástico, fala para mim e para você. Aí aqui para os filhos adultos, para os filhos que hoje são pais e têm pais idosos. Você que o seu pai, a sua mãe, hoje é um vovô e uma vovó. É para estes. Meu filho, ampara o teu pai na velhice. Não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Ampara a sua mãe na velhice. Não lhe causes desgosto enquanto ela vive. Mesmo que eles estejam perdendo a lucidez, ao mal de Alzheimer aí, mesmo que eles estejam perdendo a lucidez, procura ser compreensivo com eles. Não os humilhes em nenhum dia da tua vida. A caridade feita com teus pais nunca será esquecida, mas servirá para reparar os seus pecados. A caridade que a gente tem com a nossa mãe e com o nosso pai nunca será esquecida. Deus escreve no livro da vida, e um dia isso para nós será justificação. Nós precisamos ter este cuidado com os nossos. Nós estamos vivendo uma época um pouco complicada, onde o cuidado são com os de fora, e para com os de dentro é falta de paciência, é agressividade, é ausência, é silêncio. A pessoa está na roda de amigos, ele ri, conta caso. Ele chega em casa, é um sepulcro, não fala nada, é uma pessoa nervosa, uma pessoa áspera. Não deve ser assim, não deve ser assim. Nós devemos construir na nossa família um lugar de convivência, um lugar de amor,
E você precisa ser o canal que vai unir a sua família de novo. Não fique esperando a iniciativa dos outros. Seja você a dar o primeiro passo. Criando algo que é muito louvável, a noite da família. Crie na sua casa a noite da família. Esta noite ninguém vai sair. Nós vamos fazer algo diferente toda semana. Um filme, uma pizza, pipoca, conversar, jogar, qualquer coisa. A minha folga, a folga do padre, é segunda. Como eu dou aula em Itaúna de ensino religioso, uma escola católica lá, eu fico também na terça. Então na segunda noite, porque eu estou lá, a gente então criou a noite da família. Essa noite a gente não sai, eu estou em casa, minha mãe está em casa, meu irmão vem com a esposa, traz o Marcos, minha tia desce, vem as primas, ali a gente pede um sanduíche, de vez em quando joga um joguinho, fica conversando, coisa que a gente não faz mais, conversar com a família, sem celular, sem distração, conversar, contar caso. E é bom contar caso, né? Que alguém conta um caso, você lembra um outro, aí você vai contando o caso da própria família. Ah, padre, mas lá em casa a gente não sabe nem como a gente começa a conversar não. Fácil. Pega a caixa de fotos da sua família, foto antiga, e começa a tirar as fotos e vai comentando as fotos. Gente, como Deus é bom, né, com a gente. Que fotaiada feia. Aí você lembra, não, a gente ri demais. Roupas estranhas, muita gente ali já morreu, né? Você fala, ó, isso aqui já morreu. Oh, que saudade. Você vai lembrar de certas coisas, né? Minha mãe, quando casou, vestido bonito, na época, né? Ela tinha um negócio na cabeça assim, que ia caindo assim, ó, parece um macarrão. Eu falei, mãe, o que é isso na cabeça da senhora? Ela falava, na época, é a última moda. Meu pai casou com um sapato preto, com um salto, com a boca de sino de Elvis Presley, entrando na matriz de Santana, achando que estava bombando. Na época estava, era moda, a gente via. Gente, isso é família. É a história da sua família. Ver fotos antigas, contar casos de viagens. Toda a família tem casos muito engraçados. Toda a família tem uma pessoa mais engraçada. Essa pessoa ela tem uma facilidade de conectar histórias, de reunir. Faça isso na sua casa, porque um dia você terá muita saudade. E é bom ter saudade daquilo que viveu do que daquilo que poderia ter vivido. Famílias que não se reúnem, famílias que não conversam, famílias que não se amam. Quando você toma consciência de que você quer fazer isso, não dá tempo mais. Então crie na sua casa convivência familiar. Um passeio juntos, pelo menos uma vez por ano. Uma semaninha numa praia, numa fazenda, num resort. Não sei onde que você gosta, mas vá em família. Mas eu gosto de sair com meus amigos. Não tem problema não. Mas não abra mão de estar com a sua família. Eu fico muito feliz quando eu vejo no Instagram pessoas que eu conheço que saem muito em família. Isso faz uma diferença enorme para os filhos. Filhos que aprendem a gostar de passear com os pais. Eu conheço famílias que me dizem, padre, a gente não passeia mais depois que tem menino não. A gente passeia com eles, não é eles que passeiam com a gente não. A gente dá por conta. Vai para a praia, vai para o Pimonte, vai andar de cavalo. Cada dia a gente inventa uma coisa. E as crianças gostam. Não, meu pai é legal, minha mãe é animada. E a vida vai passando. Aquela criancinha no colo, quando aprende a andar, não quer ficar no colo, mas está ali mamãe, papai, vai crescendo, mamãe, papai. Quando virar adolescente jovem, mesmo tendo amigos e colegas, eles não perdem o referencial dos pais. Há famílias que até hoje acostumaram tanto as férias, uma vez por ano em família, que os filhos namoram, alguns já estão noivos, vão para a praia, os agregados vão juntos, de vez em quando a família dos agregados também vão, ficam em 2 apartamentos, felizes. Os filhos falam, não, nós vamos, mas os pais também vão com a gente, vão passear com a gente. Eles riem. Quer dizer, por que as famílias conseguem isso?
que começou de pequenininho, acostumou a passear juntos, a sair juntos, a comer pizza juntos, a criar. Eu já fui em famílias aqui que criaram uma casa funcional para os filhos, sem falar nome, né? A pessoa falou: padre, o dia que eles fizeram o esquema da minha casa, estava a cozinha aqui, uma sala de jogo lá. Eu falei: não, eu quero tudo aqui. A cozinha aqui, a sala de jogo aqui, a televisão ali, senão vai ficar todo mundo separado. Eu quero todo mundo junto. E os filhos levam os colegas para casa. Muitas mães, eu sei que você gosta da casa arrumada, mas tem certas coisas que valem mais do que uma casa arrumada. Uma mãe certa vez reclamou que chegou em casa num sábado à tarde, os seus filhos com os colegas em casa arredaram o sofá para um lado, bem mineiro, arredou, né? Arredou o sofá para um lado, espalhou o colchão na sala, travesseiro, filme, pipoca, guaraná, cachorro, gato, que é bagunça. A mãe falou: meu Deus do céu, essa casa está de perna pro ar. E eu falei para a mãe: bate com o pé na boca se a mão não chega. Louve a Deus. Feliz dos pais que têm filhos que trazem os amigos para casa. Por que que eles trazem? Porque eles sentem bem em casa. Então os amigos vão sentir também. Quem dera que todo pai e mãe tivesse a casa de perna para o ar, mas os filhos ali, vendo o filme com os colegas, seja amigo dos amigos dos seus filhos. Eu atendi um casal, sem dizer nome também, um casal de idoso, que cuidava dos netos pequeninos. Os pais trabalhavam, então de manhã os netos ficavam em casa. E a vovó, que queria a casinha arrumada, de vez em quando falava: nossa casa é uma bagunça, é brinquedo espalhado para a casa toda, desde que os meninos ficam aqui, não tem nem como arrumar a casa direito. O pai trabalha numa empresa multinacional e ele conseguiu um cargo muito bom, não tinha como ele negar, só que era no Canadá. Pegou a filha, pegou o filhinho, os dois, um casalzinho, pegou a esposa e mudaram para o Canadá. Eu atendi o casal de idosos, altamente solitários e tristes, querendo as crianças. Aí o vovô me falava assim: sabe o que ela faz de vez em quando para matar a saudade? A gente conversa por videochamada, 3 vezes por semana a gente conversa. No sábado, como a internet é livre, a gente deixa a televisão aqui de casa ligada neles lá. A tarde toda a gente olha, eles estão brincando, e a gente de vez em quando conversa, como se eles estivessem aqui em casa. E quando a gente sente muita falta, padre, ficou muito brinquedo deles aqui. Eu espalho os brinquedos no chão para matar a saudade. Enquanto os netos estavam, aos brinquedos jogados. Quando os netos não estão, eu jogo os brinquedos. Atendi certa vez uma mãe muito deprimida, foi aqui em Divinópolis, com um filho que faleceu de moto, num acidente. E ela me falava que a briga dela com o filho era o tal do futebol. O sonho dela, toda a vida, cada um tem seu sonho, né? O sonho dela era ter em casa um tapete na sala de pele de coelho. Já viu aqueles tapetes de pele de coelho mais alto? É o sonho dela. Ela conseguiu comprar o tal do tapete. E o jovem jogava bola e chegava em casa de chuteira, a chuteira molhada, com barro, e pisava no tapete de pele de coelho da mãe. Aí era aquela briga: olha o tapete, tira essa chuteira. E o menino faleceu. Ela me falava: padre, quem dera que todo final de semana eu visse aquela chuteira suja de barro no meu tapete. Ô falta que faz. Quando é que nós vamos aprender a valorizar mais as pessoas da nossa família? O jeito do seu pai, as manias da sua mãe, talvez o furacão que é o seu filho, a sua filha, mas tudo isso acontece na sua família. E por mais que você ame os de fora, seu coração baterá por estes. Estes começaram a caminhada com você e são estes que estarão com você até o final. Se você não puder ser
uma pessoa verdadeira, se você não puder ser você mesmo na sua casa, você vai ser na casa de quem? Então aqui vai dizer uns conselhos maravilhosos para todos nós. Tenha na sua família misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. Você está em Colossenses 3, 12 seguintes. Falta muito hoje a questão da paciência. Nós somos muito impacientes dentro de casa. E como que eu alcanço uma paciência melhor? Pensando para falar, pensando para falar, pensando para falar, e muitas vezes pensando para não falar. Quem fala sem pensar magoa muitas pessoas, magoa muito a sua família. Quanto um pai e mãe fica chorando nos cantos de casa por malcriação de filhos. Pensa primeiro e fale depois. E se for para magoar os outros, é melhor não falar. Não tenha vergonha da história dos seus pais. Não tenha vergonha do seu pai ou da sua mãe. Sejam, claro, cultos ou humildes. Valorize os seus pais. Eu celebrei há uns anos atrás uma missa de formatura de medicina. Fiquei encantado com um jovem, já formado médico, que trouxe os pais para tirar retrato. Deu para ver claramente que os pais moram na zona rural. O homem com a mão mais grossa, mexendo com esterco, a mãe muito sem graça, falando um português muito errado, o pai não se entrosando com ninguém, mas o filho abraçando e falando: ó, vamos tirar foto aqui, padre, são os meus pais. Aí o cara falou assim: ô padre, o senhor tá bom? Falei: bom, prazer, conseguiu uma vitória, hein? Estudei esse menino na enxada. É a alegria dos pais, o filho fazendo caso dos pais. Quando eu era aluno do estadual de Itaúna, eu tocava na fanfarra, ou da época boa, viu? Adorava, ensaiava, tocava na fanfarra. E a gente era mais, pregou que a gente era mais farra do que fã, né? Mas a gente tocava no sábado, ficava o dia todo tocando fanfarra. Ia para a escola meio-dia, saía 5 horas da tarde. Tinha lanche, etc. Lembro que a gente saiu do estadual uma vez, e Itaúna tem a praça da Matriz ali, que tem a fonte luminosa. E uma pessoa da fanfarra foi chamada por uma mulher. E a gente ficou olhando, a pessoa foi até ríspida com a mulher e voltou. A gente perguntou: mas quem que é? Não, é a moça, é a senhora que trabalha lá em casa. Então, passou isso. Quando foi a nossa formatura de contabilidade, passaram no jantar algumas fotos. Eu, que não guardo muito fisionomia, não fiz a ligação. Mas para quem guarda, eles comentaram: hora que passou fulano com a mãe, era aquela senhora lá da praça aquele dia. Ou seja, uma senhora humilde, de chinela havaiana, que estava lavando roupa na casa de alguém, estava indo embora, viu a pessoa na praça, chamou, teve vergonha da mãe. Eu não vou apresentar essa mulher como minha mãe, de chinelo, a mão cheia de sabão, esse cabelo sem... Não tenha vergonha do seu pai. Nunca tenha vergonha da sua mãe. Honre a história de vida dos seus pais. E aqui vai uma para os que estão aqui, para os que estão acompanhando em casa. Você que é filho e que é filha, você quer honrar os seus pais, tenha vitórias na sua vida. Seja uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que faz o que deve ser feito. A alegria do filho será a alegria dos pais. Eu sou muito observador, eu gosto muito de família, eu fico de olho. Formatura, então, eu gosto. Os formandos com o diploma, tirando foto, abraçando os amigos, e quem está lá embaixo babando assim, ó. Os pais. A mãe fica doida. Olha lá. Ele tem muito amigo, né? Olha lá. Ele tem entrosado mesmo. É muito simpático, né? Olha lá, feliz. Os pais fazem isso. Eles se alegram com a alegria dos filhos. Quando tem escolinha, os meninos pequenininhos ainda, cantando aquelas musiquinhas de escola, né? Fazendo a coisa mais ou menos, né?
Os pais estão lá, tira foto. Aí o menino cresce, vai fazer balé, vai fazer uma apresentação de capoeira. Os pais estão lá filmando. Gente, isso é família. Isso é família. Nós não podemos perder essas coisas. Valorizar as pessoas da sua família, ajudar as pessoas da sua família, parar de picuinha. Primo que não combina com tio, que não vai na sua casa, não vai na casa do outro. Toda a família tem os mais difíceis mesmo. Toda, mas seja alguém que construa pontes e não muros. Tenta reunir a sua família, para pelo menos conviver socialmente. Ali vai sair coisas novas. Você que tem irmão e irmã, sejam casados ou não perca de ir na casa um do outro. Não perca a oportunidade. Encontrou alguém da sua família, encontrou um irmão seu, encontrou uma irmã, um tio, um primo, abraça, cheira, dá um beijo. Aí depois essa pessoa morre, ou você morre, não tem mais história. A história acabou ali. Nós precisamos amar enquanto vivos estamos. Então se interaja com as pessoas, passeie, ri, brinque, partilhe. Esposas, sede solícitas com os vossos maridos, como convém ao Senhor. Paulo não é bobo nada. Paulo sabe que para certas esposas, o marido não é fácil. Então ele vai dizer, trate o seu marido bem, porque isso convém ao Senhor. Tratando bem o seu marido, você vai atrair bênção para você. Honre o seu marido, tenha cuidado, zelo, atenção com ele. Tem marido que fica incomodando a mulher, e tem mulher que reza, né? Aí a mulher começa a rezar para o marido a oração do arrebatamento. Você conhece a oração do arrebatamento? A mulher reza assim, ó. O marido sabe não. Ela acha que o marido acha que a mulher está profetizando vitória. Ela está pedindo livramento. Ela estende a mão, o marido dormindo nessa hora. Ela estende a mão para o marido, ela reza. É uma profeta dentro de casa. A mulher fala assim: ó Senhor, este é o homem que tu me destes. É meu marido. Eu vos peço, toca, cura, perdoa, fortalece. E se o Senhor quiser, meu Pai, pode levar. É a oração do arrebatamento. Arrebata, meu Pai. Quer dizer, a mulher está tão cansada que ela está rezando para o cara morrer, para ela ter vida. Brincadeira à parte, não cabe a nós situações assim. Imagina que coisa triste. Para agora, eu já escutei isso, viu? Agora que eu estou tendo vida. E não é só porque o marido morreu, não. O filho passou no vestibular e mudou. Nó, que sossego que está aqui em casa. Agora que não. Gente, será que a gente quer uma família que sinta aliviada pela nossa ausência? E não saudosa? Não querendo? Mulher, seja solícita ao vosso marido. Marido, amai a vossa esposa, e não sejais grosseiros com ela. A coisa pior que pode existir no marido para a mulher é um marido grosso, um marido ríspido, um marido que não tem paciência com a própria mulher. Uma mulher queria ver um filme do Homem-Aranha. Não saiu do Homem-Aranha? O marido, não aguento, papagaiado. Vamos comigo, amor, só nós dois aqui em casa. Pode comprar, vamos lá ver essa papagaiada. Em vez de curtir com a mulher. E o cara deselegante, ele faz questão de o filme todo fazer assim, que ó. É para falar com ela, não estou gostando, em vez de interagir. Terminou o filme, ela foi bem vestida, colocou um tamanho agulha, né? Ela equilibrando. O marido sai na frente rápido, a buscar o carro. Não teve como parar dentro do shopping, saiu na lateral correndo, e a mulher tentando acompanhar o marido na frente, a mulher atrás com o pau de pipoca de 1,5 kg. O marido nem quis comer a pipoca. Na esquina do shopping tinha um trombadinha, um molequinho, menor de idade, mas maior do que nós todos, né? E ele com um capuz assim, fazendo assim, ó.
O marido logo pensou, falou, já sei o que vai acontecer. Eu vou passar, ele não vai mexer comigo. Homem. Mas a hora que passar a minha mulher, para ele voar no celular dela, pouco custa. O marido vai e diminui o passo. A mulher chega do seu lado, ele fala, fica perto, viu? Ele põe a mão no ombro da mulher e puxa a mulher, ui! Delícia! E ele passa ao lado do moleque e olha para ele assim, quer dizer, se mexer com ela, mexeu comigo. Eles entram no carro. Tadinha desta mulher. Desse dia para frente, toda vez que ela sai com o marido, ela reza. Ô meu pai, manda o moleque. Manda papai o moleque. Pelo amor de Deus, manda o trombadinho. O que a mulher quer? A mão do marido no ombro. A acolhida, né? Lembrei mais de uma aqui. À noite, um calor danado, ventilador, a mulher deitada ao lado do seu marido, marido só com samba canção, a mulher sutiã, calcinha, calor. Ela olha assim para o lado, o marido meio cochilando, ela mexendo no celular. Aí acontece uma coisa maravilhosa, que ela não vê há muito tempo. A mão do marido começa a fazer um cafuné. Ela é igual a pássaro preto, mexendo na cabeça. Aí o marido desce a mão para a nuca da mulher. A mulher fala, meu Deus, vai que é tua, papai. Para não. O marido começa a passar as mãos na costa da mulher. Ela fica, delícia. Aí ele vai passando a mão perto ali da região da calcinha da mulher. A mulher, nossa senhora. Aí ele para. A mulher fala, continua bem, continua. Ele fala, não, encontrei o controle. Estava ligado a televisão. Estava debaixo de você. Olha, quebrou o clima todo, acabou. Risadas à parte, vocês estão entendendo o que eu estou passando, estão? Sim ou não? Essas coisas fazem parte da nossa família. Esses casos engraçados que eu conto, se você abrir o livro da sua família, tem caso mais engraçado que esse. Eu estou mentindo? Gente, isso é vida. E nós estamos perdendo isso. Famílias tristes, famílias que não reúnem, famílias que não riem mais, famílias que não contam história, família que não vê foto, não tem história, não tem passado, não tem legado, não tem nada. Mas você abre a geladeira, está arroiado, PlayStation, carro, celular. Isso não cria calor, afeto. Nós precisamos ter afeto dentro das nossas casas. Marido com a mulher, afeto. Os pais com os filhos. De vez em quando, pôr lá no seu quarto um colchão, gente, vamos ver todo mundo televisão no nosso colchão, faz um ninho de gato lá, e o menino, é família isso. Nós estamos perdendo o afeto das nossas famílias. A mulher me disse, padre, eu casei com um cavaleiro, acordei com um cavalo, é só coisa que o cara me dá. Cadê o marido? Cadê aquele namorado tão carinhoso? Marido, amai vossa esposa, não seja grosseira com ela. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é bom aos olhos de Deus. Quem obedece não erra. Conversar, ser filhos dóceis aos pais, conversar com seu pai, conversar com a sua mãe, ser uma pessoa obediente, mesmo quando você completar, eu estou doido para completar 18 anos. Sabe por quê? Completou 18 anos, não é filho mais. Com 18 não é filho mais. Não leva isso vida fora. E as coisas vão se invertendo. Quando você é pequenininho, os pais cuidam de você. Quando você for adulto e os seus pais foram mais idosos, você vai cuidar deles. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. O que é intimidar o filho? É criticar o menino, é não acreditar. Você é um tapado, tudo que você faz é errado. Você é feio, você é burro, você não vai dar nada nessa vida. Pelo amor de Deus, meu filho, que palavra de maldição é essa? Em vez de agregar valor, de abraçar. Então nós precisamos hoje, na festa
da Sagrada Família, olhar para São José e pedir: ô José, ensina-nos a sermos pais como tu foste, ensina-nos a sermos homens como tu foste. As mulheres olharem para Nossa Senhora: ó Maria, ensina-nos a sermos mulheres como tu foste. Ensina-nos a criar um clima de Deus, um clima de harmonia na família, como tu criaste na Sagrada Família de Nazaré. Olhar para Jesus: ó menino Jesus, nós que somos filhos, que nós sejamos um pouco daquilo que tu fostes para os seus pais na minha família. Padre Zezinho tem aquela música bonita, né? Que os pais fossem José, que as mães fossem como Maria e que os filhos fossem como Jesus de Nazaré. E isso é celebrar a Sagrada Família, olhar para a família de Jesus, olhando para a nossa e sendo na sua família um canal da graça e da bênção de Deus. Surpreenda a sua família. Vai ser o nosso dever de casa. Surpreenda a sua família. Uma noite que ninguém estiver esperando nada, chegue lá com a pizza. Ó, trouxe uma pizza pra gente. Para comemorar o quê? A alegria de ser família. Assa a pizza, um suco, um guaraná, conta os casos. Sábado de manhã, vão lá na feirinha, no Esplanada. Quem? Todo mundo. Acorda mais cedo, anda no carro, vão passear. Ó, feriado. Já avisa o pacote para nós. Vamos passar 2 dias no Piemonte, viu? Nós vamos sexta à noite, passamos o sábado lá, domingo de manhã a gente almoça e volta. Coisa simples, mas que cria família, convivência, viver com. Eu quero, meus irmãos, encerrar a reflexão deste domingo com aquilo que a primeira leitura nos pede, a mim e a você, que somos adultos e que temos pais idosos. É outra nuance aqui. Uma coisa são os pais jovens com filhos jovens, crianças, pré-adolescentes. Outra coisa é quando você for um adulto e você tiver pais idosos, o papai velhinho e a mamãe velhinha. É aquilo que diz a primeira leitura: não abandone os seus pais idosos. Eu quero ler para vocês uma carta de um pai para o seu filho, chamada Carta de um Pai Idoso para o seu filho. E durante a leitura da carta, você vai trazer na sua mente seu pai e a sua mãe. Se já estão com Deus, louvar pelo tempo que você passou com eles. E quanto mais longo foi o tempo, mais a gente tem que agradecer. Dói a ausência, mas nos consola o cuidado, o amor, a presença. E você que tem pais idosos, talvez o seu pai idoso, a sua mãe idosa, gostaria de falar para você isso aqui, ó. Mas faltou oportunidade, faltou jeito, faltou palavra. Então eu vou me valer aqui da carta para levar até você uma mensagem do seu pai e da sua mãe. Você que é jovem, você que já é adulto e que daqui a uns anos você vai ter pais idosos. Seus pais talvez não sejam idosos hoje, mas eles estão caminhando para a terceira idade. Receba isso de coração aberto. Carta de um pai a um filho. Meu filho, o dia em que este velho não for o mesmo, tem paciência e me compreenda. Quando eu derramar comida sobre a minha camisa e esquecer como amarrar meus sapatos, tenha paciência comigo e se lembre das horas que passei te ensinando a fazer estas mesmas coisas.
Se quando conversar comigo, quando você conversa comigo, se eu repetir as mesmas coisas, e se você já sabe como vai terminar a mesma história, não me interrompa, me escute. Quando era pequeno, para que dormisse, eu tive que contar-lhe milhares de vezes a mesma história, até que você fechasse os seus olhos. Quando estivermos reunidos e sem querer fizer minhas necessidades, não fique com vergonha e compreenda que eu não tenho culpa disso, pois já não as posso controlar. Pensa quantas vezes, quando menino, te ajudei e estive pacientemente a seu lado, esperando que terminasse o que estava fazendo. Não me reproves porque não queria tomar banho. Não me chame a atenção por isso. Lembre-se dos momentos que te persegui e os 1000 pretextos que tive que inventar para tornar mais agradável o seu banho. Quando me vejas inútil e ignorante na frente das coisas tecnológicas de hoje, que eu não sei mexer direito e não sei entender essas coisas, te suplico, me dê todo o tempo que seja necessário para não me machucar com o seu sorriso sarcástico. Lembre-se que fui eu quem te ensinou tantas coisas, como vestir, comer, enfrentar a vida. Eu não conheço esses novos aparelhos. Tem paciência comigo quando eu te perguntar 1000 vezes a mesma coisa. Quando, em algum momento, enquanto conversarmos, eu chegue a me esquecer do que estávamos falando, me dê todo o tempo que seja necessário, até que eu me lembre. E se não posso fazê-lo, não fique impaciente comigo. Talvez não fosse importante o que falava, e a única coisa que eu queria não é lembrar do que estávamos falando. Eu quero mesmo é estar contigo e que você me escute naquele momento. Se alguma vez já não quero comer, não insistas comigo e não perca a paciência. Sei quando posso e quando não devo. Também compreenda que com o tempo já não tenho dentes para morder, nem gosto para sentir. Quando as minhas pernas falharem por estarem cansadas para andar, dai-me a sua mão, dai-me o seu ombro. Não me critique, não perca a paciência comigo. Me apoie, como eu fiz quando você começou a andar com suas fracas perninhas. Você caiu inúmeras vezes e eu te levantei. Tem paciência comigo, porque eu já não sou mais jovem. Por último, meu filho, quando algum dia você me ouvir dizer que talvez eu não quero mais viver e só quero morrer, não me xingue, não te afastes e não me critiques. Algum dia entenderás que isso não tem a ver com o seu carinho ou quanto te amei. Trate de compreender que já não vivo, senão sobrevivo. E tantas vezes isso não é viver. Fico triste pelo trabalho que eu te causo. Sei que você faz com alegria em cuidar de mim, mas eu sei que a minha vida está terminando. Sempre quis o melhor para você e preparei os caminhos para você percorrer. Então,
pense que com este passo que me adianto a dar, estarei construindo para você uma outra rota, porém sempre comigo. Não se sinta triste, enjoado ou impotente quando me veres enfermo numa cama. Sei que não vou melhorar, porém, dai-me o seu coração, dai-me a sua presença, compreenda-me, fique do meu lado e segure a minha mão. Só isso que eu quero. Da mesma maneira que te acompanhei em seu caminho, te peço que me acompanhe para eu terminar o meu. Dê-me amor e paciência, que te devolverei gratidão e sorrisos, com imenso amor que tenho por você. Eu te amo, meu filho, e te amarei para sempre. Atenciosamente, teu velho. Meus irmãos, família é isso. Amemos a nossa família enquanto nós as temos. Ame o seu pai, ame a sua mãe, ame os seus irmãos. Faça o melhor pela sua família, porque um dia nós não teremos mais. E quando chegar este dia, que nós tenhamos um pouquinho de saudade, que nós tenhamos muitas lembranças e que nós não tenhamos remorso. O que dói no coração é o remorso. Eu poderia ter feito e não fiz. Poderia ter amado e não amei. Poderia ter abraçado e não abracei. Aí a morte vem e diz, não fará mais. Enquanto temos tempo, precisamos amar. E o amor começa sempre na família. Que por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que Deus abençoe copiosamente as nossas famílias, com muita saúde, muita paz e muito amor. Que o ano novo que estamos para começar seja bem melhor do que os últimos, e que possamos louvar por aqueles que ao nosso lado enfrentaram as mesmas batalhas, e com eles estamos hoje rendendo graças ao bom Deus, pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé. E aproveitando o clima que estamos, se você está ao lado aí da sua família, é momento de dar um grande abraço e dizer para a pessoa, você é muito importante para mim. Abrace a sua família